Olá, boa noite. Boa noite, meninas. Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do quadro Eu Faço Questão. É um quadro que eu criei, aqui para responder todas as dúvidas e questões que impedem aí você de implementar o método de produtividade cíclica no seu dia a dia, porque eu faço questão que você saiba o poder que é usar o ciclo menstrual como ferramenta de autoconhecimento e produtividade para criar a realidade que você quiser, tá bom? Então essa é a proposta desse quadro. Então, todas as terças eu entro aqui no Instagram, sempre às 19 horas, para a gente falar sobre um dos 4 eixos do método de produtividade cíclica. Então, eu sempre gosto de começar essa live falando, sobre isso um pouquinho. Então, o método de produtividade, ele possui 4 eixos, Eu trabalho com 4 eixos. Então, eu tenho o eixo da autoobservação, que é a gente conhecer como variam as nossas energias ao longo do ciclo menstrual. Eu tenho a clareza, então eu trabalho com várias ferramentas para a gente identificar, nossas prioridades, o que não está funcionando mais na nossa vida que a gente precisa mandar embora, tá bom? Eu tenho o planejamento cíclico, que aí a proposta é aproveitar também, as energias naturais de cada fase do ciclo para fazer o nosso planejamento. Então eu te convido a virar uma chavinha aí dentro de você e trocar, o antigo planejamento do mês e planejamento da semana pelo planejamento do ciclo, de acordo aí com as suas fases, tá bom? E o último, e tão importante quanto os outros, o eixo da vibração, Que aí eu trabalho também com várias ferramentas para a gente conseguir manter a nossa vibração durante todas as fases do ciclo menstrual, porque eu realmente acredito que isso é extremamente... que isso define a realidade que a gente cria, Então, quando a gente consegue se manter numa vibração ali de gratidão, de amor incondicional, de acreditar nos nossos sonhos de forma consistente e incondicional, a gente tem acesso a receber as ações inspiradas, As ações que vão levar a gente para um caminho de menor resistência para a gente alcançar os nossos sonhos, os nossos objetivos, tá? Então esses são os 4 eixos do método de produtividade cíclica. E a proposta, desse quadro é justamente a gente trabalhar um eixo por vez aí. E eu gosto sempre, assim, de pegar algumas perguntas que eu recebo, ou por aqui, ou por e-mail, ou dentro do grupo de desafios, dentro das consultorias, Então, perguntas que são mais frequentes aí para trazer para cá e ajudar vocês aí a implementarem o método de produtividade cíclica no dia a dia de vocês, tá bom? Bem-vindas, bem-vinda. Vão me dizendo aí o nome de vocês, de onde vocês falam, pra gente bater esse papo legal aqui hoje, tá? Eu não sei se vocês viram, mas eu tô na fase menstrual, Menstruei hoje, então hoje à tarde eu já tava aí diminuindo o ritmo, Descansando mais um pouquinho, ainda mais sabendo que tinha essa live, Então eu sempre costumo fazer isso. Quando vai chegando aí finalzinho da fase pré-menstrual, início da menstrual, se eu já tenho alguns compromissos, eu evito me cobrar fazer outras coisas, Pra estar mais disposta, no compromisso que eu tenho aqui. Tá bom? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre o eixo da autoobservação, que é o começo de tudo, Então, o primeiro processo, que a gente precisa fazer é aprender
a estar consciente das nossas energias. Então, embora exista aí um certo padrão, né, em como variam as energias ao longo do ciclo menstrual, o fato é que cada mulher experiencia o ciclo de uma forma única e é muito importante a gente tirar um tempo aí no dia para se auto-observar, para se perguntar como é que estavam as nossas energias naquele dia. E eu sempre indico, né, que vocês façam isso por pelo menos 3 a 4 ciclos, para que vocês consigam identificar os seus próprios padrões, tá bom? E sempre que existir, né, uma mudança aí importante, é bom fazer de novo, né? Eu agora tô refazendo, porque eu voltei a tomar anticoncepcional tem uns 2 ciclos, estou entrando no 3º agora, então tô refazendo aí essa autoobservação e já tô percebendo muito claramente que as energias continuam cíclicas, mas estou aí fazendo minhas anotações para identificar aí melhor esses padrões nesse momento específico, tá? Bem-vindas aí vocês que entraram agora. Vou pedir aí de novo para vocês se apresentarem, falarem de onde vocês estão falando para a gente trocar uma ideia aqui, tá? Tô um pouquinho cansada, mas eu acho que é da fase mesmo, porque hoje eu não fiz muita coisa não. Além do balé, fui pro balé de manhã, fiz as publicações só, dei uma descansadinha, preparei a aula e agora eu tô aqui para bater esse papo com vocês, tá? Então hoje a gente vai falar, né, do eixo da autoobservação e eu escolhi responder uma dúvida que tem aparecido muito frequente dentro do grupo de desafios da autoobservação, né? Inclusive, já vou adiantar aqui que estão abertas as inscrições para o último grupo do ano. Então, se você quer começar 2021 aí já consciente das suas energias, não deixa de se inscrever nesse grupo. Ele vai começar no dia 20, no domingo, e as inscrições vão até amanhã, tá bom? Até o final do dia de amanhã. E aí uma pergunta que aparece muito lá é que as meninas ficam ansiosas para saber em que fase do ciclo estão, né? Especialmente quem aí nunca parou para se observar, nunca parou para perceber suas energias, acaba começando o processo com um pouco de ansiedade, né? Para ter essa clareza de que fase do ciclo está. Então hoje a proposta é trazer algumas dicas que vão te ajudar a ter essa clareza, a identificar, né, ao longo dos dias aí em que fase do ciclo você tá bom? Lívia tá falando que é de Piratininga. Bem-vinda, Lívia. Vamos lá, vão me dizendo aí de onde vocês falam. Eu adoro saber. Pra gente poder bater um papo, assim, dá a impressão pelo menos que a gente tá mais pertinho, né? Eu nesse momento estou em Garanhuns, no interior de Pernambuco, ficando um tempo aqui com a minha mãe, mas eu moro em São João del Rei, Minas Gerais, por enquanto. Até o universo me mandar aí pro lugar que eu tenho que ir. E aí eu trouxe hoje 5 dicas que vão ajudar vocês a identificarem, né, aí que fase do ciclo vocês estão, e mais uma que eu chamei de dica de ouro, que vai ficar aí pro final. Então fiquem aí até o final para vocês saberem que dica de ouro é essa, tá? Eu trouxe 5 dicas que eu acredito sim que vão ajudar vocês a realmente ter essa clareza, ter essa consciência, e eu botei aqui na minha colinha para não esquecer, tá bom? Então, a primeira dica, quando você... Aliás, eu esqueci de uma coisa importante. Então, como eu falei, é uma dúvida que surge muito dentro do grupo de desafios, porque as meninas já começam, né? Vocês já começam aí ansiosas para querer ter essa clareza e essa consciência. Mas aí, antes de falar essas 5 dicas, o que eu queria... que mensagem eu queria trazer aqui para vocês, né? É que se você
tá começando agora, tipo assim, você nunca parou para perceber suas energias, nunca parou para ter essa sequer assim para se perguntar, sabe, como que você tá naquele dia. Se você não faz ideia, não acompanha seu ciclo, nada disso, desapega da necessidade de começar, né, de entrar já sabendo distinguir em qual fase do ciclo que você tá. Porque o mais importante de tudo é você criar o hábito de estar consciente das suas energias. Então, antes de qualquer coisa, se você está começando agora, não se preocupa com isso, começa a fazer suas anotações, separa aí umas folhinhas, né, no seu caderninho. Você tem que ter um caderninho da autoobservação, né? Aqui você pode adquirir o do Produtividade Cíclica, mas não precisa ser ele. Você pode pegar algum caderninho seu aí, dividir lá em energias físicas, mentais e emocionais, e você ir anotando aí todos os diariamente, né? Como você se sente fisicamente, mentalmente e emocionalmente, tá? Então, nesse primeiro momento, se você não tem consciência de nada disso, você separa algumas folhas iniciais aí no seu caderninho e só anota. Sempre se preocupar em saber que dia do ciclo você tá, que fase você tá. Não importa, né? No primeiro momento, como eu falei, vou repetir, o mais importante é você criar o hábito de estar consciente das suas energias, tá? Mai Paulista em Fortaleza. Então tem gente de São Paulo, de Fortaleza. Que mais? Vamos dizendo aí. Ela tá falando, eu peço ajuda pro marido. Me fala aí, pede ajuda pro marido pra saber que fase do ciclo você tá? É isso? Me conta aí. Maíra, me conta aí. Então é isso, tá? Então, dito isto, vamos às dicas que eu trouxe hoje para compartilhar com vocês. Então, a primeira dica divida o seu ciclo em 4 partes iguais, tá? Então, por exemplo, se você já tem alguma... Se você não... Como eu falei, se você não tem nenhuma consciência, não se preocupa com isso, começa a anotar no seu caderninho, cria o hábito de se auto-observar. Se você já tem alguma consciência, não, eu já acompanho aí, eu anoto. Então, o primeiro passo para você identificar em qual fase do ciclo você tá, é uma dica, na verdade, assim, mais didática, é você dividir o seu ciclo em 4 partes iguais. Então, por exemplo, se o seu ciclo costuma ser de 24 dias, seriam 6 dias para cada uma das fases, tá? Se o seu ciclo tem 28 dias, 7 dias para cada uma das fases. Ah, não faço ideia quantos dias tem meu ciclo. Começa aí com 7 dias para cada uma das fases, que ao longo do processo de autoobservação, você vai começar a saber quantos dias tem o seu ciclo e vai poder ajustar isso aí, tá? E aí, assim... Se a divisão não for exata, né? Tipo assim, se você costuma ter 26 dias de ciclo, né? Não for exata, você pode colocar mais dias para a fase pré-ovulatória e pré-menstrual, porque essas costumam ser fases maiores mesmo do ciclo, tá? Então, dica 1, divida o seu ciclo em 4 partes iguais. E aí vai ser esse número de dias aí para cada uma das fases. Se não for uma divisão exata, coloque um pouco mais aí de dias para a fase pré-ovulatória e pré-menstrual, tá? A Maíra tá falando que o marido ajuda a identificar se está mais grosseira, mais emotiva. Ele é bem observador, pensador, filósofo. Se amarrou na produtividade cíclica, que bom. Que massa. Tá te ajudando aí no processo de estar consciente, né? Massa. Então, a segunda dica que eu trouxe hoje. Deixa eu dar uma coladinha aqui. Você vê que na fase menstrual a necessidade de cola é maior, né? Que a memória não fica tão boa, não. Mas vamos lá. Tá.
Então, depois que você fizer isso, você separou seu caderninho ali, né? 7 dias para cada uma, aliás, o número de dias iguais para cada uma das fases, né? Dividiu seu ciclo por 4, começou a anotar o número de dias para cada uma das fases. Aí é a hora de você começar, assim, ao final de cada ciclo, você vai identificar algumas palavras-chave, que eu chamo de vocabulário de energias, né? Você vai criar o seu próprio vocabulário de energias. Então, você vai pegar as suas anotações e você vai identificar algumas palavras-chave para cada dia. E aí você vai colocar numa tabela parecida com essa aqui, ó. Tá? Então vai ser uma tabelinha onde você vai... Aqui vai ficar ao contrário mesmo, que eu tô com o tripé, e se eu coloco pro outro lado não fica muito legal. Depois eu vou achar uma solução melhor. Mas hoje a gente vai ficar com essa aqui ao contrário mesmo, tá? Então você vai colocar aqui, ó. Dia, ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3. Se tiver mais dias do ciclo, você coloca, né? Ou, aliás, mais ciclos você coloca, tá? Você vai criar uma tabelinha aqui. E aqui embaixo você vai colocar o dia do ciclo. Então, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, até, né, o último dia do seu ciclo, né? Lembrando que um ciclo é considerado regular. Se tem de 22 a 35 dias, ele é considerado um ciclo regular. Então, você bota até o último dia lá do seu ciclo. O meu costumava ser 26 dias, agora com o anticoncepcional tá sendo 28, né? Então, você coloca do dia 1, no caso eu hoje vou colocar do 1 até o dia 28, tá? E aí, você vai pegar suas anotações, pegou as anotações do dia 1 do primeiro ciclo, aqui eu coloquei algumas coisas sobre hoje, né? Então, eu coloquei aqui palavras-chave: cansaço, fluxo leve e sem clareza no que focar. Então, foram essas palavras-chave que eu identifiquei para o dia de hoje, né? Que é o meu dia 1 do ciclo. Aqui no caso eu botei no ciclo 1, né? Agora eu já tô no terceiro, mas só pra gente exemplificar. E aí você vai colocar aqui. E você vai fazer isso com cada um dos dias, tá? E cada ciclo. Quando você chegar no final do terceiro ciclo, que essa tabela já vai estar toda preenchida, aí você vai começar a ter essa clareza de realmente quantos dias são de cada fase no seu ciclo, tá? Porque não é igual, tá? Não são. Essa dica 1, né, que eu dei para vocês, é para vocês iniciarem o processo. Depois que vocês iniciarem, fizerem a autoobservação depois do terceiro ciclo, você vai perceber quantos dias são de cada uma das fases. Então, geralmente, como eu falei, as fases menstrual e ovulatória, elas têm uma menor quantidade de dias. E a pré-ovulatória e pré-menstrual tem uma maior quantidade de dias. Fernanda, mas como que eu vou perceber isso? Você vai perceber pelos padrões aqui. Então, claramente você vai notar que em um determinado momento as suas energias começaram a mudar. Então, de repente, você estava ali numa energia, eu aqui hoje, né, numa energia de cansaço, de sem clareza e tal. E aí ao longo das anotações, eu vou começar a perceber que lá pelo sexto dia, mais ou menos, eu já tô mais animada, eu já tô com mais disposição, já tô com mais clareza. Então, esse é o momento, né, que tá chegando aí a fase pré-ovulatória, tá? Então, você vai ter essa clareza pelas suas próprias anotações. Você vai começar a perceber essa diferença, tá? Agora, não, isso eu vou deixar pra falar depois, que é a outra dica, tá? Então, essa é a dica número 2, tá? Dica número 1, divida igualmente. Dica número 2, crie seu vocabulário de energias e preencha aí sua tabelinha para você conseguir identificar quantos dias mesmo são de cada fase aí do seu ciclo, tá? Beleza? Tá dando para entender até agora? Me ajudem aí, me deem um feedback aí para ver se tá dando para entender legal, tá? Aí a terceira dica, eu acho que eu não trouxe, tá aqui. A terceira dica, a minha baguncinha ali não é minha, é da minha mãe. A terceira dica vocês, quando vocês tiverem essa clareza aí da quantidade de dias de cada fase, vocês
colocarem na sua agenda, no calendário de vocês, escolher uma cor para cada fase do ciclo e identificar na agenda de vocês. Eu vou mostrar como que eu faço aqui para vocês terem uma ideia, tá? Então vamos lá, vamos ver se vai dar para ver aqui, ó, tá vendo? Então eu divido aí cada cor para uma fase do ciclo. Então a amarelinha pré-menstrual, a laranjinha menstrual, a verdinha pré-ovulatória e a roxinha ovulatória. Vocês estão vendo aqui que a pré-menstrual e a pré-ovulatória são fases maiores do ciclo? Isso é comum, tá? As outras são fases menores. Aí vocês vão perceber aqui, ó, que hoje é o meu dia 1 menstrual, mas eu coloco aqui uns 2 dias antes, né? Por quê? E aí eu já vou para quarta dica, já vou emendar aí a terceira dica na quarta dica. Por quê? Porque eu percebo energias de fase menstrual já ali uns 2 dias antes do sangue realmente descer. Então, é outra pergunta, inclusive, que surge bastante, né, dentro do grupo de desafios, que é se, por exemplo, a fase menstrual, ela começa no dia que a gente, tipo assim, ela é exatamente igual à quantidade de dias que a gente fica menstruada. E não, necessariamente não, tá? Você pode começar a perceber energias de fase menstrual um pouquinho antes e mesmo ainda com o sangue, né, descendo, geralmente está ainda aquela borrinha de sangue lá e você já está com energia de fase pré-ovulatória. Então uma coisa não está necessariamente, tipo assim, não é cartesiano, não é linear, né, não é aquela coisa exata. Você vai começar a identificar como estão aí essas suas energias, tá? Outra coisa que é a mesma coisa. Não existe uma divisão exata. Então, isso aqui, ó, essa dica aqui, né, da gente fazer isso aqui, é pra gente conseguir marcar, né, os nossos compromissos, ter uma noção melhor para marcar os nossos compromissos, mas não significa que é assim, tipo, beleza, dia 17 eu vou estar com energia de fase menstrual, dia 18 já vou pular da cama e vou estar com energia de fase pré-ovulatória. Não é assim, né? Então as energias, é muito comum que as energias de uma fase e de outra, elas se misturem, especialmente nos momentos de transição, né? Não é uma coisa exata. Mas essas ferramentas, elas nos ajudam para a gente ter um pouco mais de clareza e conseguir, né, olhar, assim, fazer um planejamento mais alinhado com o nosso ciclo, dentro de uma projeção, né, mais ou menos ali de como vai ser, tá? Deixa eu ver aqui o que a Maíra tá falando. Eu já identifico minha pré-menstrual mais que uma semana. Pensei que estivesse viajando. Não, é normal mesmo, né? A pré-menstrual é uma fase maior aí mesmo do ciclo. E, por exemplo, você pode ir identificando uma variação dentro dela. Eu, por exemplo, no início dela, eu percebo muito energias de fase ovulatória mesmo, né? Aquela coisa de querer me encontrar, tipo assim, conectar com as pessoas, falar com os meus amigos, né? Sinto falta dos meus familiares e tal. E aí, quando vai chegando mais pro finalzinho, aí já vai dando aquela baixa, aquela vontade de ficar mais quietinha, né? E bem no finalzinho mesmo, é bem energia de fase menstrual, pra mim, né? Então, você vai conseguindo aí perceber, tá? Quinta dica que eu trouxe pra hoje depois eu vou fazer um apanhado aí das dicas. Depois que você já tiver anotado sobre essas energias há alguns ciclos, né? Pelo menos 3 aí, e tiver criado o hábito de você estar consciente disso, você naturalmente vai perceber em que fase do ciclo você está. Então, esse tão esperado resultado que a gente quer, né? Que a gente quer, tipo,
ah, vou começar a me observar amanhã, já quero saber, ele vai acontecer de forma natural ao longo do processo. Então, quanto mais tempo você passar, né, praticando se auto-observar, praticando escrever sobre as energias de vocês, mais rápido vocês vão ter essa consciência, tá bom? E isso é uma coisa que vai ser natural, ela vai acontecer naturalmente. Não se preocupem, isso vai acontecer naturalmente se vocês praticarem e estarem observando. Então você vai chegar, vai acordar assim, você já vai percebendo, tipo, acho que eu tô ovulando mesmo, né? Acho que já fase menstrual já tá dando, já a fase pré-menstrual já tá dando sinal de vida e tal. Então é algo que vai se tornar parte de vocês, entende? Já vai ser assim bem natural, tá? Maíra tá falando que acho que tipo uma descarga, por conta que vou ficar mais interna durante os dias, aí quero fazer tudo sem pensar. Muita ansiedade. Eu não entendi muito bem, você sente isso na fase pré-menstrual? Por conta que vou ficar mais interna durante uns dias, eu quero fazer tudo sem pensar, muita ansiedade. Você sente isso na fase pré-menstrual, é isso? Me explica melhor aí, que eu não entendi muito bem. Tá? Então vamos recapitular aí essas dicas. Vamos recapitular aí. Primeira coisa, lembrando do que eu falei no início. Se você está começando agora, não desapegue da necessidade de saber em que fase você tá? O mais importante no início é você criar o hábito de estar consciente das suas energias. Então separa umas folhinhas, anota no caderninho, começa a anotar sobre suas energias. Não se preocupa qual dia do ciclo qual fase do ciclo é. Com o tempo, isso vai se tornar natural para você, tá? E aí, se você já começou, né, a fazer as suas anotações, já tá aí no processo, aí chegou a hora de seguir essas dicas. Então, dica 1, dividir o seu ciclo em números iguais. Primeiro você vai dividir o seu ciclo em 4 partes iguais, para ficar mais didático, para você começar a fazer suas anotações. Depois de uns 3 ciclos, que você começar a criar o seu vocabulário de energias, criar sua tabelinha para identificar seus padrões, aí você vai ter essa clareza de que o número de dias não é igual de uma fase para outra. Aí você já vai conseguir identificar isso dentro da sua tabelinha com as anotações que você fez aí das suas energias, tá bom? Terceira dica, crie, né? Foi essa a terceira? Foi isso mesmo. Divida a sua agenda, aí você já tem essa clareza aí, você divide a sua agenda por cores. Então você bota uma cor para a fase menstrual, outra para pré-ovulatória, outra para ovulatória e outra para pré-menstrual. Aí já colocando aí esse número de dias aí que você conseguiu identificar na sua tabelinha, tá bom? Para cada fase. Isso é muito importante para a gente conseguir planejar melhor nossas atividades, conseguir planejar compromissos. Então eu uso muito isso aqui para planejar lançamentos, né? Evitar de fazer lançamentos na fase de iniciar lançamentos na fase menstrual, essas coisas, né? Quando tá já baixando a energia, porque é algo que consome bastante energia. Então você vai começar tendo essa clareza, né? De repente, uma reunião com alguém aí que você não tem um relacionamento muito bom, então você deixa para colocar, se possível, né? Numa fase mais propícia, entende? Então essa ferramenta é muito importante, né, quando a gente começa a planejar de acordo com as fases do ciclo, tá? Quarta dica tenha em mente que isso tudo é para a gente ter como trabalhar com isso, mas que na prática não existe uma divisão exata entre uma fase e outra, né? As energias se misturam ali, especialmente nos momentos de transição. Então é algo que vocês vão também começar a ter essa clareza. E a quinta dica, fiquem tranquilas que quando vocês começarem a praticar essa autoobservação, isso vai se tornar algo natural. Vocês naturalmente vão ter essa consciência de saber em que fase estão, tá? E aí, deu para entender? Legal? Como é que funciona o processo? Que não precisa
como se diz aqui em Recife, em Pernambuco, não precisa se aperrear para saber logo, né? É algo que, com a prática, com o tempo, naturalmente vocês vão estar conscientes disso, não se preocupem, mas é importante vocês irem praticando. Praticando se observar, praticando planejar de acordo com as fases, né? E aí, isso vai se tornar algo natural, tá? Deu para entender legal? Vamos começar a praticar isso, a colocar isso em prática. Quem aí já tá fazendo a sua autoobservação, anotando mesmo? O anticoncepcional ajuda nessa regulagem? O anticoncepcional Bom, existe uma polêmica, né, com relação ao anticoncepcional, né? Eu particularmente não sou contra o uso, tanto que voltei a usar, né? Eu acho que cada mulher sabe o que é melhor para ela, momento a momento, né? Até no início eu me senti um pouco culpada porque estou, né? Continuo fazendo um tratamento para endometriose com um foco mais natural, mas eu senti a necessidade de voltar a tomar para dar uma segurada aí em alguns sintomas. Então, assim, mas existe uma polêmica porque tem algumas mulheres mais conhecedoras do tema, digamos assim, que dizem que com o anticoncepcional a gente não menstrua, né? Aquele sangramento, chama sangramento de privação, não é uma menstruação. E aí não existiria ciclo. Mas eu já tinha ouvido várias mulheres falando sobre a continuidade da ciclicidade mesmo tomando anticoncepcional, e eu já tenho percebido isso nessa minha experiência atual, tá? Então, regulagem no sentido do número de dias, sim, né? Se você tá falando com relação ao número de dias, ele regula sim, né? Mas, bom, enfim, não sei se é essa a tua pergunta, mas se for, ele regula sim. Se for alguma outra coisa, você esclarece melhor, tá? E aí, então, eu já vou emendar na dica de ouro. Vou aproveitar essa sua pergunta e vou emendar na dica de ouro que eu trouxe. Quando a gente se compromete a conhecer o nosso ciclo, a praticar a autoobservação, a implementar o planejamento cíclico, né? Todas essas ferramentas do método de produtividade cíclica, é extremamente importante que a gente pratique a flexibilidade, tá? Porque mesmo um ciclo regular, é natural que hajam algumas pequenas variações. Então, por exemplo, se você tem um ciclo de 26 dias, mas alguns ciclos vêm com 24, outros com 28, isso é normal, tá? Isso pode acontecer, isso é considerado um ciclo regular. Então, mais uma vez, né, o planejamento cíclico é uma orientação para a gente, ele não é uma coisa exata, né? Não vai ser uma coisa exata. Vai ser uma orientação para que a gente consiga organizar nossas atividades mais alinhadas com as nossas energias naturais. Mas a gente precisa praticar a flexibilidade, porque pode acontecer de, por exemplo, você ter agendado um compromisso, tendo essa ideia, né, de que estaria numa fase X, e chega aquele momento, você na verdade já entrou numa outra fase, já está com outra energia, e tá tudo bem. E aí nesse momento você tem duas opções. Se você puder adiar aquele compromisso, que pode ser um compromisso com alguém de fora ou com você mesma, né? Às vezes algum projeto que você se colocou algum prazo. E se você puder adiar um pouco aquele prazo para fazer a atividade numa fase mais ideal, digamos assim, você faz. Se não for possível, você se acolhe. Entendeu? Você fala, ok, tipo assim, já entrei na fase pré-menstrual, né? Não tô muito assim disposta a fazer essa atividade, mas eu preciso fazer. Então, vou fazer o que eu posso nesse momento, o possível, né? Dentro da energia que eu tô hoje, e tá tudo bem, tá?
Então, essa é a dica de ouro que eu quero deixar para vocês hoje, é vocês praticarem a flexibilidade, tá? Para vocês conseguirem usufruir dessa ferramenta maravilhosa que vocês têm nas mãos, tá bom? Não sei se eu respondi tua pergunta, Mayra, mas é isso. Se for nesse sentido de regular de seus dias certinhos, ele regula, tá? Que mais, gente? Então é isso, essa era a ideia, é isso que eu queria trazer hoje. Quero que vocês compartilhem aí comigo o que vocês acharam, se tem mais alguma dúvida, vamos trocar ideia aí, tá bom? Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Eu quero deixar 2 recadinhos com vocês hoje. 2 recadinhos importantes com vocês hoje. O primeiro, a Maíra tá falando, agora é iniciar as anotações e observar. Então vamos lá, vou ao primeiro recadinho. Primeiro recadinho, né, que eu falei no início aqui da live, o grupo de desafios da autoobservação tá aberto. Então, se você tem dificuldade aí de criar esse hábito, ou se você quer também, tá no meio aí de mulheres que estão nessa busca, né, por conhecer o ciclo de vocês, o ciclo de produtividade, eu tenho percebido muito, assim, que essa importância desse apoio, né, porque existe o compartilhar de experiências, então uma vai motivando a outra, isso é muito legal, né, ver isso acontecendo dentro do grupo de desafios. Então, se você tem esse interesse, estão abertas as inscrições só até amanhã, tá? Então, é um grupo no WhatsApp, onde eu compartilho aí dicas, jogos, meditações, brincadeiras, vídeos, né, para vocês entenderem aí como que funciona, né, o ciclo de... quais são as características gerais do ciclo de produtividade da mulher, e vocês criarem esse hábito aí de se auto-observar de uma forma mais leve e mais divertida aí, né? Eu quis mesmo que esse grupo fosse algo leve, né? Que não fosse, assim, uma obrigação a mais, sabe? Na vida de vocês, que fosse algo divertido, vocês chegarem lá e terem essa motivação para fazer a auto-observação, para sentar um tempinho, né? Para ter esse momento aí de autocuidado com vocês, tá? Então, os desafios foram realmente pensados para vocês precisarem dedicar no máximo 15 minutos aí do dia de vocês, tá? Para responder os desafios, e aí vocês vão aprendendo aí pouco a pouco e criando esse hábito, tá? O investimento é de R$ 84,00, então são apenas R$ 3,00 por dia, né? R$ 3,00 aí por desafio que você recebe, e você ainda tem acesso imediato ao e-book, que foi o material que eu preparei, onde eu falo das características gerais do ciclo de produtividade da mulher. Eu entro, me aprofundo, né, em cada uma das fases, tem as dicas das perguntas para você se fazer nesse momento, e aí tem todo o processo que eu indico para você começar a identificar os seus próprios padrões, né? Ele chama Como Criar uma Rotina da Autoobservação do seu ciclo de produtividade, tá? O link tá aqui no perfil, então vai ser um prazer enorme aí ver vocês participando desse grupo e guiar vocês nessa jornada, tá? Esse é o primeiro recadinho. Eu vou ler aqui a pergunta da Maíra e vou dar o segundo recado. No caso do anticoncepcional, seria para segurar as emoções e oscilações tão abruptas. Sempre tomei ininterrupto. Agora, depois que meu filho completou 2 anos, praticamente desmamei e as oscilações estão a 1000. Então, sim, né? O anticoncepcional, digamos assim, torna essa oscilação menor, digamos assim, né? Então, por causa da regulação ali dos hormônios. Mas, vamos lembrar que
a ciclicidade ela não é só fruto dos hormônios. Os hormônios fazem parte. Tanto que a gente observa as energias físicas, mentais e emocionais, né? E então tem outras questões que são razões, né, dessas oscilações. Então, para te dar uma resposta, digamos, mais correta, é que eu não gosto de usar a palavra correta, mas não existe resposta certa. Na verdade é essa, né? É algo que você vai perceber com a sua própria autoobservação, tá? Na verdade é isso que eu queria falar. Eu não estava sabendo como falar. Mas é isso. Não existe resposta exata, né? Então, algumas pessoas dizem que o anticoncepcional aí ele dá uma, né, regulada nos hormônios e por isso as oscilações emocionais também diminuem, mas é algo que só você vai ter essa consciência, é algo que cada mulher vai experienciar de uma forma única. Por isso que a autoobservação é um eixo do método de produtividade cíclica, que não existe a possibilidade de você fazer um planejamento eficaz se você não se autoobservar, tá? Porque aí você vai estar buscando por respostas prontas, respostas que vêm de fora, e a proposta aqui é você buscar respostas que vêm de dentro, tá bom? Aprender a ser mulher, mãe, artesã, empresária não tá fácil, mas não é impossível, é super possível, né? Vamos tirar aí... começar a mudar mesmo a história que a gente conta pra gente mesma, né? Dá pra fazer, dá pra gente se organizar, dá pra gente planejar melhor, dá pra gente ir identificando qual a prioridade a cada momento. Isso é muito importante, né? A gente ter essa clareza. Então vai ter um momento que você vai estar se dedicando mais a você como mãe, vai ter um momento que você vai estar se dedicando mais a você como empresária, como mulher. Isso é super natural, né? E quando a gente tem essa consciência, essa clareza, a gente consegue ir equilibrando aí ciclo após ciclo e tranquila mesmo, que a gente tá caminhando em direção aos nossos sonhos. Eu vou falar aqui, né, o conceito de produtividade que eu acredito. Ser produtivo, estar caminhando em direção aos nossos sonhos, respeitando os nossos tempos internos e sem deixar o que é importante pelo caminho. Então é algo que você vai tendo clareza quanto mais você tiver consciente do seu ciclo, das suas prioridades, dos seus objetivos, tá bom? É super possível. Beleza? E o segundo recadinho que eu queria dar hoje, vocês vão ter informações privilegiadas aqui, porque hoje de manhã eu postei uma arte, né, falando de um sorteio. Não sei se a galera não leu, se não quis participar, mas eu tô sorteando um e-book. O e-book de planejamento chama 28 Dicas, que são... É um guia diário para o planejamento do ciclo. Então, cada dia tem uma dica lá curtinha para você fazer o planejamento de acordo com as fases do ciclo, né? Esse guia, ele é dividido, ele é feito para um ciclo de 28 dias, que, né, digamos assim, o padrão, mas você pode ir adaptando também. Aí, quanto mais consciência você tiver do seu ciclo, você vai pegando as dicas e vai adaptando. Então, eu tô fazendo esse sorteio para quem comentasse lá qual fase é referente a cada uma das etapas do planejamento. E ninguém comentou, então aproveitem quando terminar essa live, vão lá comentar. Vocês estão com informação privilegiada e eu vou falar aqui, tá? Então, ó, o planejamento cíclico, ele tem 4 etapas, tá? Eu chamei dos 4 Cs do planejamento cíclico. Então, tem a etapa... Tem a etapa da gente conectar, que aí eu indico a fase pré-menstrual. Já anota aí para eu colocar lá no comentário e concorrer aí ao e-book. Eu vou sortear daqui a pouco, tá? Depois que acabar a live, vou dar um tempinho para vocês comentarem e vou sortear. Então, conectar, fase pré-menstrual, clarear, fase menstrual, classificar, fase pré-ovulatória
e comemorar a fase ovulatória. Justamente a proposta do planejamento cíclico é a gente aproveitar as energias naturais de cada fase para fazer cada uma dessas etapas. Então, aproveitar esse momento de introspecção que a gente começa a ter na fase pré-menstrual para conectar, pré-menstrual conectar, depois clarear, eu chamo de clarear, que é o momento da gente definir as prioridades, então na fase menstrual, classificar, que aí é uma coisa mais de transformar os sonhos em metas concretas, definir prazos na fase pré-ovulatória, que é uma fase que a gente realmente está mais racional e analítica, e comemorar na fase ovulatória, porque a gente já está aí nesse momento de aproveitar o fluir da vida, né? A gente já está nesse lugar de aceitar mais as coisas como são, então eu indico que seja o momento da gente comemorar as nossas pequenas vitórias para trazer mais motivação ainda para a gente continuar em direção ao alcance dos nossos sonhos, tá? Então, quando acabar a live aqui, vocês vão lá. Foi o post de hoje que eu tô fazendo o sorteio do e-book, tá joia? Cláudia, eu tô chutando, né? Qual é o seu nome? Tá falando como eu precisava ouvir isso. Do equilíbrio, a gente tem que sempre estar lembrando a gente mesma disso, né? Da gente tá equilibrando aí os papéis que a gente representa ao longo da nossa vida, tá? Mais alguma dúvida, meninas? Mais alguma pergunta? Reforçando, o grupo de desafios fica aberto até amanhã. Não deixem para depois, venham participar com a gente. Tá uma experiência muito divertida e muito legal. Assim, eu tenho aprendido muito também com o que as meninas compartilham por lá. É Clau, é só Clau mesmo. Então, Clau. Meu cabelo é lindo. Ah, obrigada. Tem cuidado um pouquinho mais dele ultimamente. Que eu não era muito cuidadosa, não. Então é isso, meninas. Espero que tenha ajudado vocês aí, tá? E vamos começar a praticar, começar a observar, começar a anotar as nossas energias pra gente usar isso a nosso favor, tá? Pra não ficar dependendo do marido também, né? Tá joia? Um beijo, meninas. Obrigada por estarem aqui. Mais uma vez, foi uma conversa muito legal. Tem sido muito bom pra mim também estar compartilhando com vocês essas experiências, essas dicas. E a gente se vê em breve. Tá bom? Vão lá comentar. Lá no post. Beijo.